Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e amigas. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Confira aí os destaques do programa de hoje. Grêmio vence o jogo treino contra o Sindicato e faz 8-0. Tony Anderson fez 4 gols nesse jogo treino. Inter renovou com o lateral Wender até o final de 2020. E o Ministério Público diz que Carlos Pellegrini, ex-vice-presidente de futebol do Internacional, na gestão Vitório Pífero, recebeu 94 mil nas negociações de Alisson, Hever, Wink e Ariel. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo hoje, Mauri Silva. Tudo bem, Mauri? Bem. Sérgio Vasques, Serginho. Esse último assunto não vou tratar. Mas muita... JB João Batista Filho, por baixo dessa ponte muita água ainda vai rolar. Bom, você nos acompanha nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo nas nossas plataformas digitais. No nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Também você manda sua mensagem, participa fazendo o programa conosco. Também é importante que você compartilhe, peça para que seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Afinal de contas, estamos aí há 6 meses no ar com a emissora genuinamente gaúcha, produção local totalmente focada no nosso Rio Grande do Sul. Você participa e faz o programa conosco também através do nosso WhatsApp, né? O 51 código de área 998 15 9990. 998 15 9990, 51 o código de área. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 60 anos, nossa força é tradição. E GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Tá aí nosso GBUX. Mas hoje o Grêmio teve um jogo treino, né? Venceu por 8-0, a gente mostrou nos destaques aí o Tony Anderson fazendo 4 gols desse jogo treino contra o Sindicato, mas quem nos traz todas as informações do Grêmio do dia de hoje é o repórter Pedro Oliveira. O Grêmio fez um jogo treino contra o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul na tarde desta quinta-feira aqui nos gramados do CT Presidente Luiz Carvalho. O time alternativo foi o time que começou o jogo e jogou o primeiro tempo deste jogo treino. E é justamente este time que deve jogar contra o Novo Hamburgo no domingo, às 5 horas da tarde no Estádio do Vale. Este time tem Paulo Vitor no gol, Léo Gomes na lateral direita. Os dois zagueiros são Marcelo Oliveira e Paulo Miranda e Juninho Capixaba na lateral esquerda. Os dois volantes são Rômulo e Matheus Henrique, e no meio de campo tem Caio, Jean-Pierre e Alisson. O atacante que foi destaque do jogo de hoje é Tony Anderson. Ele marcou 4 gols e ainda deu assistência para outro gol. Marinho e André ficaram no banco e jogaram apenas o segundo tempo do jogo. Quem conversou com a imprensa antes do jogo treino foram os meios de campo, Matheus Henrique e Jean-Pierre. E eles falaram sobre as chances que terão jogando o início do gauchão. No final da temporada passada eu acabei terminando bem, tive uma sequência boa, tive bastante jogos e agora nesse início de ano então a gente está treinando bastante e nesses primeiros jogos aí não sabemos ainda quem que vai jogar, mas quem o Renato colocar ali, a gente vai procurar fazer de tudo para se manter. A gente sabe que o ano é bem longo. Assim como no final do ano passado, tanto eu quanto o Matheus, a gente recebeu uma sequência aí, a gente soube aproveitar muito bem. Então, agora nesse começo de ano, a gente espera que seja diferente do que se passou ano passado, que a gente possa também, se a gente tiver a oportunidade, aproveitar o máximo possível. Os dois jogadores também falaram sobre o ano de 2018, onde eles começaram jogando o gauchão, mas com o time de transição. Agora, eles começam com o time titular do Grêmio. Ano passado foi o meu primeiro jogo, né? Na verdade tinha sido o segundo, que o primeiro tinha estreado contra o Atlético no último jogo do Brasileiro. E foi o jogo onde eu fiz o primeiro gol com a camisa do Grêmio, algo marcante que para mim será sempre inesquecível. E sobre titularidade, a gente sabe que é o desejo de todo jogador treina, trabalha para isso e comigo não é diferente. Eu vou trabalhar, dar o máximo, que se o Renato precisar de mim, seja no banco, seja jogando, seja na arquibancada, eu vou estar sempre preparado. Não, ano passado a gente teve uma prova viva de que o gauchão representa muita coisa.
Para a gente também serve como uma afirmação, serve como experiência, porque a gente sabe a dificuldade que os times do interior impõem contra as equipes, Grêmio, Internacional também. Então, para mim, serve como uma afirmação aí para eu poder mostrar o meu serviço aí, meu trabalho ao longo desse tempo aí, e para que tudo dê certo, para eu poder ter uma sequência assim como eu tive no final do ano passado. Direto dos gramados do CT Presidente Luiz Carvalho, Pedro Oliveira com as informações do Grêmio. Ok, Pedro, então trazendo as informações do dia do Grêmio, que se prepara aí para a estreia do Campeonato Gaúcho no próximo final de semana. O Grêmio terá 3 jogos fora da arena, né? Os 3 primeiros jogos fora isso, né, JB? Mas em função da mudança de gramado. Bom, pelo menos uma notícia boa. Ontem a gente tratou disso aí, a Conmebol acabou não fazendo que o Grêmio tivesse seu estádio interditado aí para a Copa América, né? O Grêmio ficaria aí um mês. Não, mas a Conmebol parece que voltou atrás dessa. Tá, vamos combinar que não é Copa do Mundo, né, Cadu? Copa do Mundo tu tem que entregar, porque aí os caras envelopam um estádio, fazem todo um trabalho muito bonito que existe na Copa do Mundo, mas não é a Copa do Mundo. Vamos combinar que a Copa América está muito abaixo disso. Sobre esse jogo treino que ele falou, teve um golaço do Lincoln de fora da área, que o Lincoln, desde quando no ano passado voltou da Turquia, já estava treinando muito. O Renato colocava ele de volante, ele arrebentava nos treinos, era uma época que eu ia mais frequente aos treinos, não fazia tanto trabalho aqui na redação. E o Tony Anderson, bom, olha só, eu não morro de amores pelo Tony Anderson e também tenho o desconto de seus sindicatos atletas. Mas, Serginho, se o cara faz 4 gols mesmo contra o sindicato, peraí, ele tem que ser olhado. O Adão fez 5. Não. Aí a exceção comprova a regra, né? Não, tudo bem, não. Eu gosto do Leandro. O Tony Anderson, eu acho que ele tem. Como é que é? Tu gosta de quem? Eu gosto do Tony Anderson. Tony Anderson, que eu disse. Quem tu estás? Não sei, comei truncado. Não, mas eu acho que o jogador, eu gosto, é grande, tem potencial para jogar ali na frente. Acho que ele pode fazer uma dupla quando não tiver, porque o campeonato vai ter muitos jogos. Daqui a pouco pode fazer ele e o Luan lá na frente. Entende? Eu acho que pode ser resolvido dessa forma. Então, ele tem tamanho, ele é bom tecnicamente. Talvez ele não tenha tido a sequência de jogos necessária para o ano passado, mas ele tem potencial. Eu acredito que ele possa ser. E como todos nós viemos falando ao longo do tempo, tem que ter grupo. E eu acho que ele, a nível de grupo, é bem interessante. E essa possibilidade que dá, daqui a pouco tu ter uma equipe reserva em função de tu preparar o time titular para outras competições, para a parte mais quente do Campeonato Gaúcho, dá exatamente essa possibilidade, usar esses prata da casa. No ano passado se falou muito, né, porque o Grêmio atropelou a volta dos jogadores titulares. Mas aí foi diferente. Sim, não, mas tu vinha de uma decisão de uma Libertadores, do Mundial Interclubes, campeão da Libertadores, tu não tinha tempo, o jogador era uma questão de férias. É uma questão legal de férias. Aí o Grêmio foi obrigado a usar um time de transição e aí foi aquela situação que o Grêmio quase foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, teve que apressar com os titulares e o Grêmio acabou sendo campeão. Achei bacana que o Duda Kreff, vice-presidente de futebol do Grêmio, nessa semana deu uma entrevista na apresentação, depois da apresentação do Viseu, e ele admitiu que todo mundo mais ou menos sabia. O Grêmio colocou os jogadores do grupo principal porque o ano passado quase foi rebaixado com a transição e aí se perdeu a confiança. Era uma coisa que a gente já especulava, imaginava, não precisa ser nenhum gênio, mas eu gosto quando, mesmo óbvio, é falado pelos dirigentes. Eu não gosto quando o dirigente tira para trouxa. E não é o caso, evidentemente. O Grêmio colocou os titulares porque viu que os garotos não dão conta do recado. Tanto é verdade que esse ano, o início, a projeção, o planejamento era com o time de transição. E o Renato depois abortou isso aí e acabou, vai ser o time reserva. Pode ser até um mesclado, pode ter até algum jogador da transição. Ano passado foi só transição. Esse foi o erro do Grêmio. Entende? Poderia ter mesclado. Porque todos estavam de férias. Mas não foram todos, Cadu. Não foram todos. A grande maioria, né? Não, mas alguns podiam ter colocado e o Grêmio optou por não usá-los. E esse ano não, está pensando diferente. Eu acho que não precisa botar os titulares mesmo, tem que resguardar, tem que prepará-los. Agora, pode fazer uma mescla. Alguns jogadores da transição têm condições de jogar. Cadu, eu achei bacana nessa entrevista que a gente viu aí do Jean-Pierre e também do Matheus Henrique, que os dois falaram o seguinte, olha, o ano passado nós éramos vistos como jogadores da base que estavam ali no profissional. Hoje não Esse mais. ano não. Esse ano eles começam como jogadores do grupo profissional do Grêmio. E me parece que é assim que tem que ser visto. São 2 jogadores, Jean-Pierre e Matheus Henrique. Olha, vou te dizer mais, pelo que está jogando. Eu vi o jogo treino hoje, tá? Eu sei que tem todos os descontos do sindicato.
O Jean-Pierre está jogando mais do que o Luan. Matar a saudade dos teus tempos de repórter? Mas não é só isso também, Pelo né? menos acompanhei, né? Não é só isso, JB. O Juninho Capixaba marcando gol. O Juninho Capixaba, ele tem uma facilidade de entrar na área e fazer um gol que é uma Mas preciosidade. e tem outra coisa, fato isso que ele falou, eles colocaram muito bem, mas a confiança, eles já jogaram contra profissionais, isso aí, cada jogo que eles a cada partida eles vão crescendo profissionalmente, vão pegando mais confiança, porque o ano passado, quando eles jogaram, mesmo sendo da transição, tecnicamente a gente acha que é melhor que os jogadores aí do interior, mas não tem aquela experiência, não tem aquela vivência. Então, a partir do momento que o Jean-Pierre, que o Matheus Henrique já jogaram ao longo do 2018 algumas partidas profissionais, a confiança deles aumenta muito mais, e até a capacidade técnica de demonstrar, de pegar a bola e não ter medo de ser feliz, como se diz, né? Então, por isso que ele falou e fez, colocou muito bem. Porque o jogador, quando vem da base, ele sente, é normal. No primeiro jogo até ele não sente, ele está empolgado, não sente, né? Mas depois, quando a poeira baixa... Aí depois ele, sabe, um sobe e desce. E até porque há uma diferença, não é porque sempre de tanta gente conviver, a gente acaba aprendendo algumas coisas, né? Há uma diferença na velocidade da bola, na velocidade da chegada. Entende? Eu me lembro muito bem, uma vez, o Rodrigo Grau foi jogar nos profissionais, um jogo lá em Brasília, nós estávamos lá, e alguns veteranos, entre aspas, não veterano em idade, mas os jogadores já, Guri, para de fazer correria. Claro, porque eles não querem correria. Tem aquele tempo diferente mesmo da transição ou do sub-20 para o profissional. E a confiança de ter jogado, o próprio Lincoln, com essa passagem, pode ser que agora ele tenha adquirido uma personalidade pode ser que... O Lincoln jogando mais de volante, um pouquinho mais recuado e não um meio atacante. Aliás, o Grêmio, talvez um dos erros do Grêmio tenha sido esse. O Lincoln era meia na base, no profissional subiu, foi transformado meio que num atacante, aí não estava conseguindo jogar aqui, saiu. O Renato, desde o ano passado, está vendo ele mais como um cara organizador de jogo. Porque se tu prestar atenção, e o Renato dizia lá atrás... Eu te confesso que eu custei a enxergar isso. Olha, no mínimo uns 10 jogos, eu faço uma meia-culpa. O Douglas, ele não era um armador do Grêmio na Copa do Brasil, era o Maicon. O Douglas era um centroavante, o Douglas era um atacante. Então, talvez até por essa situação de armar o jogo de trás, o Lincoln está sendo recuado pelo Renato. Mas só um detalhe importante, que o Deco Nascimento nos disse, Cadu, que quem se destacar na Copa São Paulo, na Copinha, que o Grêmio amanhã joga as quartas de final contra o Corinthians, jogo duríssimo, 9h30 da noite, tá? Jogo importante, muito difícil, o Corinthians é o time mais campeão da Copinha. Vale a vaga na semifinal. Na semifinal. Só que assim, quem se destacar vai para a transição, não vai para o profissional. Por quê? Explicação do Deco Nascimento, tá me ouvindo? Sobe direto, não tem o tempo da bola, os caras jogam numa intensidade maior, não correm tanto, mas é mais intenso, é diferente. Aí o cara chega e se frustra. Então faz o seguinte, vai jogar contra o Rio Grandense, Santa Maria, contra o time lá de Tramandaí e tal, que pelo menos são profissionais, pega uma cancha e depois sobe. Olha, eu vou te dizer assim, eu não vou desfazer o que o Deco falou, é evidente que o Deco é o diretor, mas hoje eu escutei na mídia, e até eu te dou um exemplo, por exemplo, do Da Silva, que está se destacando, não subiria, e eu até achei bem válido, não subiria para a transição, porque a transição não disputa só praticamente o Campeonato Gaúcho. E o Sub-20 teria mais competições, como tem Copa Brasil, tem Campeonato Gaúcho, poderia jogar mas muito mais. Mas é que eles ficam revezando, né? Não, mas é que são duas coisas diferentes, são bem diferentes. A preparação do Sub-23, ele tem menos jogos. Tá, não, mas E isso vai acontecer. Eu vou até te dizer, eu acho importante isso porque, eu vou te dizer, em 1993, nós queimamos alguns jogadores, porque eu sei, porque eu estava lá, que subiram para o profissional e não jogaram. O caso do Gé, o caso do Carlos Alberto, que inclusive era a seleção, foram jogadores que subiram para completar o time profissional, mas só jogavam ali jogo-treino. E aí acabavam não jogando no profissional e acabavam não jogando lá no Júnior. Na época não tinha transição, só tinha Júnior. Então a gente acabou. Alguns jogadores que tinham potencial. Então é preferível que o jogador tem que jogar. Não, mas o que vai acontecer? Como no segundo semestre tem a Copinha e aí se disputa um campeonato profissional com a transição, penso que o planejamento... Acho que as duas coisas podem acontecer. O Grêmio pega esses meninos, disputa agora o Sub-20, disputa os campeonatos que tem até a metade do ano. Na metade do ano, quando termina o Gauchão, começa a Copinha... Casa a casa, vai analisar casa a casa. Aí bota eles para... Aí comprovou lá, jogou algumas partidas e bem no profissional, aí só a nível de goleiro, por exemplo,
Ali de goleiro, o Grêmio tem uma geração aí que talvez não vai precisar contratar goleiro. Porque o goleiro sub-20 Grêmio- tá na seleção brasileira. O Felipe Mediolaro. E esse Chapecó está fazendo, depois do tem primeiro história em jogo. goleiro, né, É, César? sim, não, O Grêmio sei. tem tradição em fazer goleiro. Goleiro e volante. Goleiro e volante. O Grêmio não tem tradição. E eu vou aplaudir. Olha, se esse da Silva for esse centroavante que está pintando ser, não dá para falar. Quem está pintando Tá aí pintando é ser, quem eu vou tá dizer uma coisa. Vai ser, depois do Alcindo, vai ser o primeiro centroavante, assim, top. Se chegar, vamos imaginar que ele chega. É que tu botar o Alcino no mar tá de frente. Não, eu só estou dizendo que foi o deixa eu único. aproveitar essa questão aí. Eu não estou comparando. Só estou dizendo que foi o último. Do estilo. Não é estilo. O último centroavante 9 bom que o Grêmio formou foi o Alcindo. Eu não estou comparando. Deixa eu aproveitar nessa categoria de base, esse menino da Copa São Paulo, Cazu está fazendo. lateral esquerdo. E aí, essa é a questão. Aí o Grêmio está atrás de lateral. Ah, mas é que são Não, situações... tudo bem. Tudo bem. Aí, Cadu, daqui a um mas pouco- a gente acabou de falar, Cadu. Pois é, mas aí nesse tu caso tranca eu um guri concordo. como esse. Aí tu vai trancar um guri como Peraí, esse. nesse caso... O Grêmio está eu concordo. querendo o Adriano aí pagando não sei quanto por mês. Não, aí. mas não vai pagar. Eu acho que o Cazu nem é do Grêmio, ele é emprestado do Curitiba, tem que comprá-lo. Bom, vai comprar, né? Não vai deixar escapar, Não, né? Cadu, mas é que assim, aí, ó, e tá falando um cara que tá insistindo que o Inter tem que ter mais jogadores da base, que tem que dar mais chance. Mas e o tal, Inter não que tem vai tantos dar, jogadores que da vai base dar. para Calma, isso. As calma. situações são diferentes. Não, só que a questão é a seguinte, pô, o Iago foi feito direitinho, subiu, aprendeu um ano durante a Série B, o ano passado ganhou chance pro time titular. Beleza, mas tu tem que ter pelo menos um ano ali, ou, sei lá, 6 meses. Nem todo mundo é Ronaldinho Gaúcho, tá? Só que assim, Cadu, onde é que eu quero te mostrar? O Cazu tá na base, subir direto profissional e achar assim, vai ser o reserva do Cortez, aí eu acho errado. Se ele fosse uma terceira opção, beleza. Só que o Juninho Capixaba termina o contrato agora depois do Gauchão. Então, não tem o que fazer. Aí eu acho que é uma precipitação. E a história do Adriano aí, que o Grêmio fez uma Não, tentativa. eu Um tenho jogador a que ganha confirmação. aqui mais de 700 mil. Eu tenho a confirmação da direção que, de fato, eles procuraram o Adriano, um jogador que está em fim de contrato com o Besiktas da Turquia. Qual é a idade do Adriano? 34. 4. Mais um jogador dessa idade? E o Grêmio... Não, mas o Grêmio Eu quer ele. não sou contra, Só que ele jogador ganha, que tem idade. Cadu, mas ele ganha 2 700 mil milhões... pro jogador de ele 34? Ele ganha 2 milhões e meio de euros por temporada. Não, aí tu lá. não vai dizer que não. Que nem 10 milhões que nem por diz ano. Darcy aqui. Não, mas ele é gremista desde pequenininho e vai vir reduzindo o salário. Não, Nem mas diz não Darcy reduzindo, nessa só que situação. assim, ele pediu 700. Tu paga 700 pelo Adriano? Mas nem se achar petróleo na arena. Por um lateral Aí o esquerdo jogador de vem por 34 menos, anos. então vem. Vou te dizer, se o Roberto Carlos quisesse jogar no Grêmio e pedir 700 mil, não podia pagar, porque não dá para pagar para um lateral 700 mil. Não, o Roberto Carlos, na época boa, eu pagava. 700 mil? Não. Roberto Carlos, não no final de carreira, com 34, mas ele não evidentemente que não. Não, mas eu não, a colocação que tu fizesse é a seguinte: o Roberto Carlos com 22, 23, eu contratava. Olha aqui, falando em dinheiro, Não contratava. Falando em dinheiro aqui, ó. Nesse caso, sim. O Márcio, o Márcio está sempre nos assistindo, né? Ele falando em relação ao Jean-Pierre. O Jean-Pierre vai ser um novo Ganso e vai valer um caminhão de dinheiro. Não, mas o Ganso não valeu um caminhão de dinheiro. E o Ganso, o que é o Ganso? O Ganso teve aquela arrancada lá no início do... O Ganso tá- o Talvez Ganso- só se ele está identificando dessa maneira. Vai ter uma grande arrancada, O faz Ganso dinheiro e teve um depois não vai se detalhe, tornar um teve um jogador. detalhe. O Ganso, quando ele estava no momento Ó, o Márcio está muito dizendo que bom, tu está certo, viu? ele se machucou. Viu? Ele se machucou, né? Não, Ele mas teve uma lesão nada séria. justifica. Não justifica sim. Ele Não. teve uma lesão séria. Não, para aí. Nós tivemos grandes jogadores que... Ele está com 28 anos. Não, mas ele teve uma lesão forte, muito séria. Ele Ó, teve ô, uma Cadu, lesão séria. a melhor pessoa, a melhor definição do Ganso foi do Seedorf. Era um programa nacional, tem por que não dizer, bem amigos, e ainda daquelas edições do Galvão Bueno, que acaba a rodada e tal, e todo mundo fala, e os caras todos elogiando o Ganso, que tinha gastado a bola, realmente gastou a bola, e aí chamaram o Seedorf, disseram que o Seedorf é a nova promessa do futebol brasileiro, e aí o Seedorf com aquele holandês / português dele, porque ele é casado com uma brasileira, todo mundo já sabe dessa história, a primeira frase dele, não joga na Europa. Não vai jogar. Com essa intensidade aí, Por que tu não tá tão joga na quietinho, Europa. Maurício? Só falando da base. eu tô pensando- Tá se falando da base do Grêmio. Tu não tem que falar da base do Inter? Cadu, eu não queria ser inoportuno, mas agora, escutando o João Batista falar, naquele programa todo mundo fala, eu digo, pá, naquele programa todo mundo fala, porque aqui só nós que estamos falando. Bom, mas é um debate, tem que entrar. Tá aí a base eu do vou Inter. entrar. E a base do Inter. Então tá, Eu fala. vou entrar no jogador.
na citação de dois casos do Grêmio. Primeiro do Jean-Pierre, eu acho que potencialmente ele é a melhor promessa do Grêmio nos últimos 10 anos. Potencialmente, olha que estou englobando o Arthur também. Potencialmente ele é a melhor promessa do Grêmio. TT jogar ainda. Tá? Agora, eu achei interessante uma coisa que vale para os dois aqui. O Grêmio é grande formador de goleiros. O Inter também. E o goleiro titular, e o goleiro titular e o reserva do Grêmio e do Inter vieram de fora. Explica. Gozado, né? Estranho. E são mesmo. O Internacional... Tá, mas assim, o Grêmio... é grande formador, o Inter é grande formador. Peraí, calma aí. O Grêmio formou Darley, o Grêmio formou Cássio, Groi. E calma. Fernando. Não, vamos lá, Serginho, tu que foi. Fernando. Não, tem Miguel? muito mais que isso. Fernando foi do Palmeiras. Que isso? Fernando Praz? Fernando Praz. Tá, bom goleiro pro nível brasileiro, mas ponto. Vem cá, o JB até tem umas questões aqui interessantes. Não, mas Cadu, quem mais? O Inter. O Inter tinha Tafarel, O Alisson teve o agora, André, sim. que foi bom goleiro, mas o mesmo nível do Fernando bom Praz. Goleiro, bom goleiro, goleiro de exceção. Aí Alisson, Não, Tafarel. mas é que o André foi a seleção brasileira. O Fernando O André Praz, foi o Fernando Praz chegou numa Olimpíada no final de carreira. Mas tudo bem, acho que é baita goleiro. Mas acho que André e Fernando Praz estão no nível. Olha, o pessoal E o também- Alisson? Então, uma tradição de formar goleiro. Sim, mas é que tu pega aqui, ó, o Darley ficou... Não, mas parei, mas aí é complicado, tu pega coisas pontuais. O Darley ficou jogando 10 anos no Grêmio. Claro que não tinha dado chance para outros goleiros. Dava chance para Dava ninguém. chance para outros goleiros. Você entende? Aí Deixa eu aproveitar aqui essa... O próprio Marcelo Grau. No mínimo 5 anos que ele está ali. Olha aqui, ó, tem uma preocupação... Cinco goleiros nos últimos anos. Pô, e é uma posição só, né? A gente tem uma preocupação aqui dos torcedores do Grêmio, aqui, o Lucas Souza, o Everton, o Andy, tem mais outro aqui, o Eduardo também, ou seja, eles estão preocupados. O Everton vai ser vendido? Tem alguma coisa em relação? Se especulou muito isso aí, né? Mas... É que correu nas redes sociais hoje que chegaria uma oferta de 55 milhões de libras por ele agora, até o dia 31. Mas isso é coisa das redes sociais. Lá internamente eu não vi ninguém do Grêmio falar. Entendeu? Disso. Também vamos combinar o seguinte. Vamos combinar o seguinte. Se chegar 55 milhões de libras, eu levo no aeroporto. Não tem nem... Eu já diria, doutor Fábio, Serginho, chama o... Não, como é que é o nome do motorista do Grêmio? Manda levar para o aeroporto. Não tem. Seu Verardi. Não era o Verardi, como era o... Não, tudo bem, mas hoje o seu Verardi. Não. O Cadu, Mas chama o Clécio. Só um pouquinho, Serginho. Ele só diz Essas assim, chama o especulações, Clécio e leva para o aeroporto. Aquela história, né? Pode não haver fogo, mas fumaça tem, né? Não, Cadu, é que eu não quero falar mal de colega, mas... Foi plantada? Não é plantada. É barriga? Com todo respeito ao colega que noticiou, é o Pedro Espinosa da Rádio Grenal, ouço ele na Rádio Grenal, cara, não tem... Grande profissional, uma baita pessoa. pessoa, mas assim, a notícia é assim, ó, recebo uma informação que não tenho a confirmação, que teria talvez chegado uma proposta de 55 milhões de libras do Manchester City pelo Everton. Sabe, com todo respeito, é o jeito dele trabalhar, insisto, só que assim, poderia, quem sabe, talvez, de repente, numa dessas, recebi de um alto conselheiro, o que eu recebi da direção do Grêmio, cara, tu acredita que um conselheiro, como é que um conselheiro vai ter essa informação? Com todo respeito, cada um conselheiro não fica sabendo Vamos disso. combinar o seguinte. Mas é que essa questão do Everton, ela não é nova, né? O próprio presidente Romildo deu uma declaração e deu aqui até. Ele disse, olha, se tiver alguma negociação com o Everton, eu quero que seja agora, e não lá na O metade do Guardiola ano. ligou pro Everton, Cadu. Se sair, eu não estou dizendo que não vai sair. Só que assim, essa informação não está checada e o próprio Olha aqui, cara e que deu isso... essa questão. sabe, É bom que o Cadu sabe que nós é temos bom de- porque os telespectadores... E por isso que eu peço também, para que eles participem e façam o programa com a gente. É o caso do Richard, que diz assim, por quê? Ele pode responder isso aí, o JV. Por que o Everton parou de seguir o Grêmio no Instagram dele? E o Lucas volta a dizer, ele tirou do Instagram jogador do Grêmio e colocou uma foto dele com a camisa da seleção.
Sabe sobre isso? Aconteceu isso, tá? O Everton parou de seguir o perfil oficial do Grêmio e ele tinha no link ali, tu bota na tua descrição, sou Serginho Vasquez, bonito, loiro, olho azul, verde e tal, essas coisas todas. Que beleza se eu fosse assim. O Everton tinha ali que ele era jogador do Grêmio e ele tirou, fez uma reformulação, mas segundo o pessoal da assessoria, tô vendendo peixe que me venderam, eles fizeram só uma reformulação nas redes sociais dele para trabalhar a imagem, acabaram de seguir o Grêmio, já seguiram de volta e colocaram uma imagem da seleção brasileira para, né, promover o jogador, ó, tá com a camisa da seleção. Cadu, com todo respeito, eu não gosto de trabalhar assim, o Neymar curtiu a foto da Bruna Marquezine no Instagram de volta. Eu acho isso... Na realidade é o seguinte... Não, mas por que tirou? Porque ele deixou de seguir, né? Não, segundo eles foi um acidente. O principal negócio é que eles estavam reformulando a rede social para botar ele com a camisa da seleção brasileira. Eu acho que o mundo atual é muito bom, redes sociais, mas essas redes sociais também são um pouco chatas. Não, quanto a isso não tem... Vamos combinar isso. Eu acho que é muito... Mas, o Serginho, tudo na fácil, vida, Cadu, tudo faz na um vida programa, se usa para o bem e se usa para o tu mal. faz um programa, tu abre... Mas tu não pode mais ignorar redes sociais hoje. Eu acho que nós temos que ter cuidado também. Isso é outra coisa, ter cuidado. Tu eu- não pode ignorar. Ela é até- uma realidade. Ela elegeu um presidente. Tem que ter mais que isso. Ela elegeu um presidente do Brasil. Tudo bem. Não pode contestar, Sérgio. Fez o presidente dos Estados Unidos também. Também. Mas eu acho que é o seguinte, tu fazer enquetes e coisas pelas redes sociais onde as pessoas não aparecem e ler só, ler nos programas aí, não estou falando tu especificamente, mas de uma maneira geral, os caras começam a dizer um monte de bobagem e os caras, é complicado, velho. Mas Acho claro tem que sim, Serginho, é evidente que eu vou repetir. Tem por bem tudo na vida e tem vamos por mal. combinar o seguinte. Tem os famosos fake. Tu sabe... Mas tu não pode mais Não ignorar. ignorar, Cadu, mas você não pode dizer que o Everton tá saindo do Grêmio porque ele deixou de seguir Não o vai perfil. sair, eu vou dizer pra ti. também Então não. eu vou dizer pra ti. Também Se sair, eu vou dizer pra ti, o Cadu sabe muito bem o que eu vou falar, que ele escutou também. Se sair, vai ser em julho. Não Ponto. sei. Tu sabe que tu escutou na O que praia. não- o que não tu é o escutaste na desejo praia. do presidente. Não é do O que presidente. não é o Isso desejo é outra do coisa. presidente. E não é do Dito aqui, presidente, não é do nessa Grêmio. cadeira que tu estás. Não é nível do Grêmio. Não é na informação, isso aí. Isso eu estou falando, não é nem, eu não falei com ninguém do Grêmio. Estou falando lá na praia, tu sabe o que é que a gente falou, que tu sabe que ele mesmo foi enfático. Agora, sem chance de sair. Só Cadu, assim, ó, não é porque o cara, o que eu quero dizer é que não é porque o cara deixou de seguir o perfil do Grêmio que ele vai sair. Até porque se ele sair, é óbvio que ele vai seguir o perfil do Grêmio. Como é que ele não vai ficar seguindo no Instagram o perfil do Grêmio até para ter as fotos dos jogadores, dos colegas dele? Só uma informação, o Arthur tá até hoje no grupo do WhatsApp dos jogadores do Grêmio, ele se dá tão bem. E aí, pelo que eu sei, o Arthur toda hora tá falando e o Kahneman manda mensagem para ele, manda ele sair do grupo que ele não é mais jogador do Grêmio. O Arthur se manifesta e o Kahneman diz, tu não és mais jogador do Grêmio. Falar isso aí- Só um pouquinho, te larguei, Cadu. Semana que vem eu vim no programa aqui, tu queria mandar o Kahneman embora. Hoje ele quer mandar o Everton. Larguei, não vem Não, mais. para isso aí, não sou eu. Eu peço para que os nossos internautas façam um programa conosco. E esta é a questão colocada por ele, ó. Toda semana quer me tirar um jogador? Pelo Tirar amor de não. Deus. Deixa quieto. Deixa quieto. São os próprios torcedores do Grêmio preocupados com essas informações. Vamos falar das coisas boas do Viseu. Mas tu acabou de dizer, quanto é que era? Qual é o valor mesmo? Não, para um pouquinho. 55 milhões de Tu libras. disse que vai leva no embora. aeroporto? Então não estou te 30, entendendo. já vai. Então não estou te entendendo. Não, 30 não Então não tô vai. te 55. Libra, vai. 55 vai. Falar em sair é época de férias, de colocar o carro na estrada, então você tem que fazer a revisão antes disso, né? Mesmo que você não viaje, também fique na cidade, é uma questão de segurança. Fazer a sua revisão lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará 1055, faz a revisão do seu carro. Então, olha, os pneus não estão legais, estão ficando careca, desgastados. Então, aproveite as promoções que você sempre encontra lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará 1055, lá onde fica a Casa dos Pneus. Nossos dois toques também para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Vamos para o rápido intervalo, depois voltando falando do Internacional. Internacional que parece que a bruxa está solta, né? O Matheus Galdesani sofreu uma lesão no seu primeiro treino, ligamento cruzado, fez uma cirurgia, hoje inclusive fez a cirurgia, ontem, né? Hoje, fez essa cirurgia, 7 meses aí afastado do futebol
E hoje no treinamento o Sarrafiori também, que estava. Mas o Sarrafiori não passou passou de um susto, né? Aquele famoso, para nós, o famoso tostão, né? Aquela batidinha na coxa. Para os paulistas é paulistinho, né? Bom, mas aí o Maurício certamente vai falar muito mais do que falou nesse bloco, né? Já voltamos. Espera. Estamos voltando com o nosso Dois Toques de hoje com Maurício Silva, Sérgio Vasque, JB, João Batista Filho. Você nos assiste os canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. No nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Você participa mandando a sua mensagem, fazendo o programa conosco e também compartilhando, pedindo para que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. E também tem o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem. 51, código de área, 998 15 9990. 998 15 9990. Nossos Dois Toques para a Village, para Tubolândia, melhor dizendo. Village vem na sequência, Village também, né? Mas Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem lá na Tubolândia, mas não só nessa linha de produtos eletrônicos, diversos produtos que você encontra lá, como suporte para televisão, lâmpadas LED, enfim, uma infinidade de produtos que você tem lá na Tubolândia, e o pessoal do interior pode comprar pelo site www.tubolândia.com.br. Pessoal de Porto Alegre, grande Porto Alegre, também, além do site, a loja Alberto Bis 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidolb. Na Baidolb é tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carros, mas também tem lá automatização de portões, casa inteligente, tem o site e 3 lojas aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, um showroom espetacular. A loja da Ipiranga, na número 5.800, e a mais nova, recente loja da Baidolb, na Avenida Icaraí, 912. Também para Multissom, né? Sempre uma loja bem pertinho de você. Bom, mas o Internacional terá novidades, né? Muitas novidades aí na estreia do Gauchão que acontece nesse final de semana. Quem nos traz essas informações é o repórter Guilherme Paz. Oder Helman já disse, vai dar chance para todos os atletas nas primeiras rodadas do Gauchão. Nesses primeiros 4 jogos, a princípio, nos primeiros 4 jogos, a gente vai tentar usar o máximo de jogadores possíveis para que a gente possa até observar todos, dar oportunidade a todos dentro do campo. Porque uma coisa é treinamento, uma coisa é o dia a dia aqui de treino e nós precisamos transferir tudo isso que estamos fazendo no dia a dia para o jogo. E no time que entra em campo no próximo domingo, diante do São Luís, uma mescla entre atletas da base e outros mais experientes. Como é o caso de Richelli, 27 anos, que depois de quase um ano se recuperando de lesão, volta aos gramados. E Rodrigo Lindoso, antigo capitão da equipe do Botafogo, chega aos 29 anos de idade, dividindo o meio de campo com jovens como Juan Alano, 21, e Martin Sarrafiori, da mesma idade. Bom, o Sarrafiori é um baita jogador, de alta qualidade, e praticamente a gente tem a mesma idade, então a gente consegue se entender, ter o mesmo diálogo, né? Mesmo ele sendo argentino, a gente consegue ter o mesmo diálogo e implantar velocidade. Ele é um jogador rápido, habilidoso, finaliza bem. E com apenas 23 anos, Emerson Santos já tem uma certa experiência na zaga. No ano passado, atuou em 9 partidas pelo Colorado. E na estreia da temporada, terá o jovem Roberto ao seu lado. A gente conversa muito ali, né? Posicionamento, tentar passar para o setor da frente também uma segurança. E, o Roberto é um grande jogador, com certeza vai evoluir muito aí. Mas, sem dúvida nenhuma, o Inter está com um grande zagueiro aí. E com essa dupla de zaga, o goleiro Daniel, também da categoria de base, fazendo apenas a sua segunda partida como titular do Colorado. E no ataque, outras 2 estreias. Pedro Lucas, 20 anos, autor de 27 gols na última temporada pela base, vai atuar ao lado de Guilherme Parede, que veio do Curitiba. O Inter sempre revelou grandes jogadores, como tu citou, o Sobis está aí hoje com a gente, é uma honra poder estar dividindo vestiário com o Sobis, mas a gente está começando nossa trajetória agora, acho que a gente tem que trilhar nosso caminho aos poucos, como eu falei antes, passo a passo, a primeira adaptação, ganhar experiência para ter uma carreira
quem sabe, muito grande e poder dar muita felicidade pro torcedor colorado. Zeca e Iago completam o time. Os dois laterais, com 23 e 21 anos, já têm uma certa experiência. Zeca foi campeão olímpico com a seleção no Rio em 2016 e é o novo titular da lateral direita. Se o objetivo de Odair era dar mais oportunidades para os jovens da base este ano, desde o início eles já estão trazendo alegria para os torcedores. Tá, então, Mauri, esse é o Internacional para a abertura do Campeonato Gaúcho. Até antes disso, para saber essa situação do Sarrafiore aí, que deu um susto hoje, parecia que a bruxa estava solta lá no Beira-Rio, mas não passou de um... Foi só um susto. Foi só um susto. Mal, não. Cadu, eu estou com muita esperança com essas novidades. Tá? Na realidade, se fosse estrear o time titular, a gente teria, claro, uma bola rolando, o time titular, mas para a gente... como a gente sempre gosta de novidade, então a expectativa para sábado é bem grande em função desculpe, domingo, sábado da viagem, é bem grande em função dessas novidades, a meninada que chegou, o Richelli estreando depois de um ano, o Rodrigo Lindoso, que eu gosto dos tempos do Botafogo, o Juan, e se ficar só o Juan, continuaria jogando bem, desde que botaram o Juan Alano, ele parou de ter chance. O Juan, bom jogador. Acho que as novidades, o Pedro Lucas sempre foi um grande goleador na base, tenho grande expectativa com a sua atuação. E o goleiro, já que falamos, o Daniel, né, que para mim, para o pessoal que assiste treino seguidamente, jura que é o melhor dos goleiros do Inter. É um grande potencial. Muito bom, muito bom. Tem algumas questões aqui em relação ao Internacional. Tem algumas perguntas. Agora trancou aqui. Não, vamos lá. Deixa eu ver aqui onde é que estava uma questão aqui em relação ao Internacional. Sim. A renovação do Wendel, né? O Wendel acabou renovando até 2020. O Márcio disse, o Wendel é um baita sortudo, não joga e tem renovação. Mas, é que o Inter pagou. Se o time fosse só 11, tudo bem. Hoje os times são 26, 27, senão não enfrenta nada. O Wendel custou 3,5 milhões de reais junto ao Corinthians e tem um salário alto, tá? De quase 300 mil. Ele ganhava 160 no Corinthians, o Inter teve que quase que dobrar o salário dele para ele aceitar vir jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro, tem prestígio por isso, foi titular e peça importante na Série B. Nesse ano, perdeu o último ano no Brasileirão muito espaço. O Iago jogou 35 das 38 rodadas, ele jogou 3, sendo que a última contra o Paraná já não valia mais nada, só que no Grenal ele tocou uma bola com açúcar na cabeça do Edenilson, que até hoje o Serginho Vasquez está sonhando com isso. Então, é um cara que tem moral, poderia na metade do ano assinar um pré-contrato e sair de graça. O Flamengo e o Corinthians sondaram ele, o Inter foi lá e fechou por mais uma temporada. Corretamente, claro. 30 anos, Wendel. Continue aí. 30 anos, né? Nas contratações de Grêmio Inter atual é um guri. 30 anos é um guri. E no futebol moderno hoje é... Peraí, entendi. O Grêmio não contratou. O Grêmio contratou um de 21, um de 28. Qual é o outro que o Grêmio contratou? Não. O Montoya tem 25. 25, 21 e 25. Não, mas você falou aqui de um de 34 há pouco. Não, que foi oferecido que o Grêmio não contratou. Não, peraí, calma, Mauri. Na verdade, o Júlio César tem 32, o Rômulo tem 28, o Montoya tem 25, o Felipe Vizeu tem 21. Então, o goleiro que tem 32. Goleiro... Não, mas de qualquer forma tem essa tendência, graças a Deus, para um cara que tem mais de 40, como eu, que a idade do jogador de futebol está crescendo. Mas a gente não, sabe... Tanto é que o Inter está apostando no Guerreiro, que tem 34, mas o Inter diz que ele vai jogar em alto nível porque o Guerreiro é um cara muito focado e está prometendo jogar a Copa de 2022 do Catar com 38 anos. Na seleção dele ele pode jogar até com 41, não tem ninguém melhor que ele.
Aí, JB, tu quer me derrubar, JB. Com todo respeito, não pode jogar. Tudo bem, mas assim, ó, o que quer dizer que ele quer... Como é óbvio que não tem ninguém melhor que ele, mas o que ele... Pra tu jogar uma Copa, tu tem que te manter motivado em alto nível. Ele não vai jogar uma Copa... O único cara que chegou em péssimo nível numa Copa do Mundo foi o Ronaldo Nazário em 2006. Foi vergonhoso o nível que ele chegou. E mesmo assim fez gol. Aqui, ó, o Alcindo, grande Alcindão, tô te esperando lá pro jogo, né, no Litoral final de semana. Tu só quer ir, pipoca e não aparece, né? Aí ele tá me corneteando. Pô, Cadu, tá precisando de óculos aí, tá precisando de óculos, ó. Não para de... Sim, mas eu tenho que... Se eu não, também eu não consigo aqui dizer que tá vendo o programa, né? Aí ele diz assim, só joinha aí, ó, meu grande amigo Sérgio Vasquez. Um abraço a todos vocês. Alcindo, nome de craque, rapaz. Tá porque tu falou no Alcindo, ele achou que era pra ele a comparação. Mas é craque. Craque é craque, rapaz. Tu falou no Alcindo no blog, ele achou que era pra ele. Ele é metido a craque, ele é metido. Tem que ser evidente, mas craque é craque, Cadu. Aqui, ó, tu sabe que eu só do tapa, rapaz. Eu vou mostrar a experiência. O JB vem, o JB ainda tá naquela, tá muito empolgado. O JB tá com todo o leite, tá? Nós aqui, né, Maurinho, nós só vamos notar, nós estamos mais como é o zagueiro aquele do craque, o Mauro Galvão. Mauro Galvão jogou até os 40, mas ele ia só no atalho. Enquanto a gurizada corria, ele só atalhava e tomava a bola dele. O Juan, que é ex-Inter, hoje está no Flamengo, para mim foi o maior jogador que eu vi na zaga. Com todo respeito ao Jeromel e a admiração que todo mundo tem por ele, o Juan era mais. O Internacional está com o time definido. Não, eu vi Mauro Galvão em 2001. Tu não viu o Mauro Galvão jogar? Tu não viu aquele outro lá, até o... Gamarra e Mauro Galvão pra mim. Não. Adilson, Capitão América. Peraí. Mas o Adilson era Garra. Mauro Galvão e Gamarra insuperáveis. Não, só para... De Leon. Também De Leon também é controvérsia. Eu estava no Rio jogando Botafogo. Vamos lá, que a gente tem que falar para encerrar essa parte, a gente tem que falar dessa questão do Ministério Público. Só preciso tem gente nos cobrando aqui. Tá, mas é que eu só preciso fazer uma esclarecimento. Sou a favor da bebida, pronto. Os que eu cobri em loco. Eu vi o Gamarra na Copa de 98, mas como repórter... Mas o Gamarra já passou. Tem gente que perguntou aqui, o Internacional não vai usar, mas esses jogadores poderiam ser utilizados. Nossos 12 novos reforços aí, quem é que está liberado? É o Neilton, o Rodrigo Lindoso e o Bruno, né? O Sobs apareceu hoje no bid. Também? Então mais um aí. Mas nenhum desses estará no time principal do Internacional. O Lindoso, sim. Lindoso, lembra lindo? Banco. É o banco dos gaúchos, é o banco do Rio Grande, aquele banco que se lhe proporciona diversos produtos, né? Como é o caso aí do Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo do Banrisul, baixe porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique, simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco dos nossos dois toques falando, né? Mais em relação ao assunto do Ministério Público e em relação aí à gestão Vitório Pífero. Já voltamos. Estamos voltando com o nosso Dois Toques, hoje com Maurício Silva, Sérgio Vasco, JB. Vamos para os canais 24 524 da NET, vamos ao vivo para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Tem o nosso Facebook, você manda sua mensagem, vou dar atenção a algumas das muitas mensagens. Também o nosso WhatsApp para você participar. Nosso Dois Toques para Village Serviços Contábeis, só acessar o site da Village, se tornar um cliente lá da Village, está aí na tela para você. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial Pilar do São José. O Ministério Público ontem, mais uma vez, em relação à gestão Vitório Pífero e, mais especificamente, em relação ao Carlos Peregrini, que recebeu, ex-vice-presidente, 94 mil nas negociações dos jogadores Alisson, Vinck, lateral, né, o lateral e meio-campista, e Ariel. É isso, JB? A gente tem as telas aí, Cadu. A gente preparou algumas artes, até para ficar um pouquinho mais didático do que aconteceu, está aí na sua tela a partir desse momento. Os 94 mil nos 4 jogadores do Internacional que acabou sendo desviado nas contas do Inter, segundo a investigação do Ministério Público. Aí, são esses jogadores aí? Estes aí. Agora, a primeira situação que a gente vai passar, o próximo jogador, vamos lá, passando, pode passar. Aí, ó, o Alisson vendido para Roma, 666 mil com 300 pagos pelo empresário Rogério Brau. Destes, o Rogério Brau depositou 20 mil reais na conta do Carlos Peregrini, ex-vice de futebol do Internacional, segundo o Ministério Público. Próximo jogador foi o Hever,
uma comissão de 266 mil para o empresário Fernando Otto, tá? E destes 19 mil na conta do Carlos Pellegrini, segundo o MP. Agora vem o Cláudio Vinck. Renovação apenas, novamente o Rogério Brown aparece, e para renovar eles pagaram 98 mil para o empresário, que devolveu 20 mil, uma transferência bancária simples, tá? Para o Carlos Pellegrini. E o último jogador desta leva, o Ariel, 495 mil para o empresário Rogério Brown, que trouxe o atleta, e 35 mil foram parados nas contas do Carlos Pellegrini. Agora, tem a versão do Pellegrini. É importante, eu entrei em contato com o advogado dele, e o advogado explicou o seguinte, que primeiro, os pagamentos do Rogério Brown são explicados porque Carlos Pellegrini, ajudou o Rogério Brown, que de fato faz um congresso sobre futebol, um congresso técnico sobre futebol, em 2016 foi na Arena, e ele, Pellegrini, conseguiu 2 patrocínios para esse congresso, um da Federação Gaúcha de Futebol, através do Francisco Noveleto, e a outra é de uma empresa chamada Golden Ball, que é sediada no Rio de Janeiro. Então ele depositou esses valores para ser uma espécie de comissão pelo que acontece, por essa intermediação. Tá? E ele garante que vai explicar isso para o Ministério Público. E a outra questão, palavra do Carlos Pellegrini, ex-vice de futebol do Inter, sobre essa questão supostamente ligada ao Hever. Na verdade, o empresário Fernando Otto repassou o dinheiro a ele, não por esta negociação, e sim porque o Marquinhos Gabriel, aquele atacante que veio do Cruzeiro na troca pelo Fabrício, que também é empresariado pelo Fernando Otto, ele estava se separando. E o Pellegrini, advogado que fez toda a documentação, teve transtornos inclusive viagem, para fazer na rescisão de contrato do Marquinhos com a mulher, na separação dele, e aí o Pellegrini foi reembolsado do seu trabalho. Eu tive essas informações também, o a advogado versão dele, tá? é o Jorge Otávio Teixeira, ele inclusive me respondeu aqui as várias questões também, através do WhatsApp, dando esse tipo de explicação. O que ele vai ter o direito de fazer isso, de ficar no Ministério Público. Todos os homens têm direito à defesa, né? Só que ele contesta algumas coisas que foram levantadas pelo próprio Ministério Público. Aí, eu na posição de relação a esse posicionamento, até tu como hoje és o teu cargo hoje é secretário do clube, né? Secretário do clube, né? Como é que o clube está recebendo? E claro, isso foi até proposto pela entrega dessa documentação toda através do Conselho Fiscal pela atual direção do Marcelo Medeiros, né? Mas como é que a direção, Mauri, tu como secretário hoje está recebendo todas essas informações, todas essas denúncias aí? Como é que o clube está? Com muita tristeza pelo esporte internacional. Agora, o caso em si, a gente realmente não tem mais nada a ver com isso, é coisa de justiça comum, Ministério Público, quer dizer, apartado do internacional por questões vamos dizer assim, de higiene, vamos dizer assim, sabe? Para não contaminar o nosso ambiente que está maravilhoso, sabe? Não tem porquê a direção internacional se envolver numa coisa que é já de 2, 3 anos atrás. Cadu, mais 2 exemplos. No dia 15 de junho de 2015, o vice-presidente de futebol, de administração do Inter, vice-presidente eleito do Inter, Pedro Afatato, sacou 160 mil reais dos cofres do Internacional e no mesmo dia tem um depósito para a Sinarodo, que é a empresa dele, de 160 mil reais. E aí o Ministério Público disse que isso não é coincidência, que ele sacou o dinheiro das contas. E nesses documentos do Ministério Público também já existe, inclusive, denúncias de depósito na conta do presidente Vitório Pífero também, né? E a questão do vice-presidente do jurídico do Internacional também, que é o Marcelo Castro, em relação às negociações feitas com reclamatórias trabalhistas. Uma seria do Christian. Isso, o Dani Moraes. Do Christian há quantos anos já? Embora a reclamatória trabalhista, é isso aí mesmo. Né? O Dani Moraes ganhou pouco mais de 900 mil na justiça, o ex-zagueiro do Internacional. E o próprio jogador confirmou que pagou para uma pessoa chamada Henrique, que teria ligações com o Marcelo Castro. A primeira parcela de mais de 100 mil reais foi para esse Henrique e depois para o Marcelo Castro. E segundo, tudo isso versão do Ministério Público. Segundo o Ministério Público, o Christian ganhou 360 mil na Justiça e 70 mil foi a primeira parcela para... Como foi definido aqui pelo próprio procurador Marcelo Dornelles, aqui uma organização criminosa fizeram no Internacional.
Ponto final, como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Cascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo que hoje é quinta, né? Terça, quarta e quinta, aos domingos, as promoções que você tem sempre lá no Barranquinho. Aí você escolhe, é o Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá, para qualquer lugar, com o meu Kia da São Moto. Ele também, né? Sim. O JB também está comprando um Kia São Moto lá. O Jefferson está chegando lá. Não, o Cadu prometeu. Vou te prometeu, tá lá, o Jefferson está te esperando. Até agora. Lá tem todas as facilidades para você sair com Kia ou com Elifan. 2 endereços, Avenida Ipiranga, 8113, lá tem Kia e tem Elifan. E na Avenida Ceará 370, a nova revenda daqui, ó, uma revenda espetacular, lá na Avenida Ceará 370. Agora você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, um teatro, quer saber de estacionamento, aí é Teletaxi, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. É a segurança, quem lhe leva e quem lhe traz. Segurança, fundamental. Você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de táxi aéreo. Na sequência, vem o nosso jornal da RDC, com a Marcela Dutra, trazendo todas as informações do dia. E logo após, o Cruzando as Conversas, e o assunto tratado hoje por Ricardo Azeredo é sobre a Previdência. O nosso Dois Toques volta amanhã a partir das 21 horas. Obrigado, até lá, tchau, tchau.